Bom, estou gravando esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas sobre eh, a minha solução do problema 2, certo? Então, o enunciado do problema 2 eu deixei aqui, considere a seguinte sequência de figuras, né? Para escrever a 30ª figura dessa sequência, qual é a quantidade de pontos adicionais que deve ser utilizados em relação ao que é necessário para escrever a 29ª. Então, o que que você observa, né? Essa sequência tem esse padrão, né? 1, 3, que vai ser 8 e assim vai, né? Então é como se fossem quadrados perfeitos menos um, né? N ao quadrado menos um. Então qual a ideia para conseguir realizar essa construção aqui primeiramente, né? Vou abrir aqui um pouco a janela e eu vou tirar aqui o enunciado só para focar no que a gente quer, né? Então, primeiro o que, que eu tinha que fazer, né? Eu tinha que colocar um controle deslizante aqui, né? Para a quantidade de pontos e tudo mais. Usei os comandos concatenar sequência de sequência. Aí você tem os pontos I e J, o I variando de 1 a N, o J também. E aí o que foi que eu fui observando? Qual é o padrão, né? Que foi uma das partes mais difíceis. É que eu precisava excluir esse ponto aqui, né? Só que eu precisava saber que posição esse ponto ficava em relação à lista que é criada aqui, né? Então o que eu observei? Bom, quando eu colocava aqui o n igual a 3, esse cara que eu excluí, que ponto é esse? Ele vai ser o 1, 3, né? Então, ó, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 3, aparece bem aqui na lista, né? 2, 3, 3, 3. Então, qual vai ser a posição dele na lista? Vai ser essa posição aqui. N vezes N menos 1 mais 1. Você observa que o nosso N aqui é 3. Então, você pega 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu precisava excluir o sétimo ponto. E esse padrão aqui vai aparecer para qualquer N. Então, se eu colocar um N igual a 4, o que eu observo aqui? Esse cara é o ponto 1, 4. O ponto 1, 4 vai aparecer em qual posição da lista? Vamos olhar, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto par ordenado, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º. Que é exatamente isso aqui em função do n, ó. N vezes n menos 1 mais 1. Então, se eu tenho 4, eu vou ter 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então, essa foi uma das partes mais difíceis do problema, né? Eu consegui matar essa charada aqui para conseguir excluir esse ponto. Então, a próxima dificuldade, né, que eu tinha que vencer era essa. Então, eu vou pegar o elemento A. Que elemento A é esse da lista? É o elemento que está na lista, que eu chamei essa lista aqui de L, né? E que está na posição A, né? Então, a sintaxe que eu utilizei aqui foi elemento, lista e posição, né? Então, eu preciso tirar o 1, 4, no caso do n igual a 4 aqui. Como eu preciso tirar ele, tem um comando para a gente pegar uma lista e tirar o que a gente não quer, o que a gente não deseja nessa lista, que é esse comando aqui, ó, certo? Esse comando aqui é como se fosse aquela relação de conjuntos, a diferença de conjuntos. Ou seja, tem um conjunto L aqui, um conjunto unitário formado pelo A. Eu quero o conjunto L menos A. O que é o conjunto L menos A? É tudo que está em L não está no A, né? Como eu queria tudo que estava na lista L não estava no A, ou seja, eu queria excluir o elemento A, então ele me deu essa lista aqui, ó. 1, 2, 1, 3, 1, de maneira que essa lista aqui tem todos os pontos que eu quero, né? Porque ela já vai excluir o A que não serve, né? O A que não pode aparecer na minha construção. Então, você observa que se eu variar o N, ó, aquele cara, o A ele já foi excluído. Observe que isso aqui é essa lista aqui que está sendo exibida, ó, tá certo? Essa lista L1 que é a lista L menos A, tá? Então, acabou aqui o problema do A. Só que tem um porém, né? Quando a gente trabalha no caso do n igual a 1, esse cara aqui é exatamente o A, né? E o A, no caso do n igual a 1, tem que aparecer. Então, eu tinha que dar um jeito de fazer o seguinte, de fazer com que o A não aparecesse nos outros casos, para n maior do que 1, e aparecesse só no caso do n igual a 1. Porque esse cara aqui é exatamente o 1, né? Que está na posição aqui do A, né? Esse cara é o A no caso do n igual a 1, né? Ó, se você faz n igual a 1, isso aqui 0 e ficar A igual a 1. Ou seja, esse cara tem que aparecer para poder ter o primeiro elemento lá daquela lista de figuras que está no enunciado, né? Certo? Eu tinha que ter essa figura 1 aqui. Então, qual é a ideia? Bom, como eu tenho que fazer ele aparecer no caso 1 e não aparecer mais nos outros casos,
que eu vou fazer então? Bom, eu vou ter que dar uma condição para poder exibir esse objeto. Então qual é a condição? Ó, eu vou mostrar agora o que foi que eu fiz. Então eu vou aqui nas configurações, né, do objeto aqui, ó. Aí eu vou aqui na aba avançado. Nessa aba avançada tem aqui, ó, condição para exibir objetos. O que foi que eu digitei aqui? N menor ou igual a 1. Eu vou até refazer aqui para você ver como é que fica o comando, tá? Ó, N, boto aqui no teclado, né? Aperto o Shift, menor ou igual, em seguida eu boto igual a 1, né? E dá Enter, tá certo? Pronto, deu Enter, não precisa fazer mais nada. Fechou aqui, o que vai acontecer, ó? Esse cara, ele só aparece no caso N igual a 1, ó. Nos outros casos, tá? Ele não aparece mais, ó. Certo, ó. Eu vou tirar aqui a lista L1 aqui para você ver como é que fica, ó. Ó, sumiu, tá vendo? Certo, ó. Então, nesses casos aqui, para animal Q1, ele não aparece mais. Ele só aparece no caso do N igual a 1, tá? E aí, nos outros casos aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a lista aqui para exibir a lista L1. Pronto. Então, aqui, ó, tá o A e aqui ele não aparece mais, tá certo? Ó, ele foi tirado, né? Retirado, certo? Então, foi essa a solução que eu consegui apresentar para o problema. E o resto aqui, né, foi utilizar o comando comprimento de lista, né? Eu fiz uma lista L2, né, que vai até, no caso, 30, né? Deixa eu ver aqui, 22, 4, assim vai, né? Que dá 899 pontos, né? E aqui eu fiz a lista N, né? Até o 29 aqui, tá certo? Aqui foi até o 30, que é até o 29, que vai dar quantos pontos? 840. Então a resposta do problema é B menos C, né? O comprimento dessa lista aqui menos o comprimento dessa, então vai dar 59 pontos de diferença entre as figuras, certo? Então é isso, eu espero que tenha ajudado, né, o entendimento e até a próxima.